Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje é uma questão da PUC do Paraná, PUC-PR, prova 2020/1, e ela diz o seguinte: alguns mamíferos adaptados à vida marinha, como o elefante marinho e a foca, possuem características fisiológicas que permitem a eles mergulhar a grandes profundidades, prendendo a respiração por vários minutos. Em um experimento científico, um pequeno sensor de pressão foi preso ao corpo de um elefante marinho e, durante o mergulho em busca de alimento, foi registrada a pressão hidrostática, pH, a que o animal ficou submetido em função do tempo de mergulho, T. De posse dos dados, os cientistas construíram o gráfico mostrado a seguir. Aí ele dá o gráfico. Serve que é um gráfico de pressão hidrostática em atmosferas pelo tempo em minutos. Considerando a água em equilíbrio hidrostático e sendo G, a gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma atmosfera igual a 1 vezes 10 à quinta Pascal, que é Newton por metro quadrado, e μ da água, ou seja, massa específica da água, ou densidade da água nesse caso, igual a 1 grama por centímetro cúbico, a respeito do descrito, é correto afirmar que... Aí vem as alternativas. Vamos olhar uma por uma. Letra A. A trajetória do elefante marinho durante todo o seu mergulho foi retilínea. Para eu analisar isso, eu tenho que imaginar o que acontece aqui. Eu tenho a pressão hidrostática pelo tempo. Só que sabemos que pressão hidrostática é a densidade do líquido, uma massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura ou profundidade, certo? Então, a pressão hidrostática nos fornece apenas a profundidade. Mas se você imaginar uma fatia do oceano, uma fatia dessa massa de água em que esses seres estão nadando, eu imaginaria algo assim, ó, em 3 dimensões, né? Como ficaria mais ou menos. Certo? Digamos que estão nadando nessa região aqui do oceano, tá? A pressão hidrostática me diz apenas a profundidade, né? Me diz como varia isso aqui, certo? Não em que ponto de cada plano aqui da área ele está. Então, a trajetória do elefante marinho foi retilínea. Eu só sei que, por exemplo, ele estava numa pressão hidrostática nula, digamos, aqui na superfície, o elefante marinho, e ele, depois de 0,5 minutos, depois de meio minuto, está numa pressão hidrostática 6, digamos que seja aqui. Nessa profundidade aqui. Tá? Digamos que essa aqui é a pressão hidrostática 0, e essa profundidade aqui é a pressão hidrostática 6. Eu só posso dizer que ele vai estar em algum lugar, sei lá, nesse plano aqui. Todo esse plano aqui tem pressão hidrostática 6. Então, se ele fez isso, retilíneo, se ele fez isso e chegou aqui, se ele fez isso, eu não faço a menor ideia. Na verdade, ele voltar a subir não foi, né? Esse último caso não pode, porque ele foi constantemente aumentando a profundidade, né? Nesse 0,5. Então, esse último caso aqui não dá, tenho certeza que não. Mas ele pode ter continuamente descendo sem ter que fazer uma linha reta. Ou seja, esse gráfico não nos informa nada sobre a trajetória. Eu não posso afirmar que foi retilínea. Portanto, não é a correta. Vou chamar de falsa. A profundidade máxima atingida pelo animal em seu mergulho foi de 30 metros. Bom, para saber a profundidade máxima, eu pego a pressão hidrostática máxima, que você pode ver no gráfico que foi 6 atmosferas. Então, vamos lá. Pressão hidrostática é a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. A pressão hidrostática é 6 atmosferas, só que a atmosfera equivale a 10 à quinta Pascal, onde Pascal é Newton por metro quadrado, ou seja, sistema internacional. Então, eu vou converter. Como converte? Basta multiplicar por 10 à quinta. Se cada uma ATM é 10 à quinta Pascal. A densidade dada foi em gramas por centímetro cúbico, não está no sistema internacional. Então, eu tenho que saber converter. Para passar para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Isso aqui é bom ter decorado, tá?
1 grama por centímetro cúbico vai equivaler a 1.000, 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. E aí vai para o sistema internacional. A gravidade é 10, foi dado, eu quero a profundidade. 10 ao cubo com 10, 10 à quarta. Aqui tem 10 à quinta, sobra apenas 1 dos 10, né? 6 vezes 10, 60 metros. Então, a profundidade máxima atingida por ele foi de 60 metros, não 30 metros. Então, essa aqui também está errada, ou falsa. A área do gráfico de pressão hidrostática pelo tempo é numericamente igual ao deslocamento total do elefante marinho em seu mergulho. De novo, né? Eu ia falar novamente, aqui, para eu ter um gráfico que a área dê o deslocamento, contanto que o deslocamento seja retilíneo, eu teria que ter um gráfico de velocidade pelo tempo, né? Que a área acaba dando ΔS. E o ΔS, se for um deslocamento retilíneo, o ΔS e o deslocamento são iguais, né? Lembrando que se o deslocamento, vou fazer mais para cá, não for, se a trajetória não for retilínea, o deslocamento acaba sendo esse vetor aqui. Mas numa trajetória retilínea, o deslocamento é esse vetor que eu fiz em azul. Ele acaba sendo igual ao ΔS, tá? Então, de qualquer forma, estaria errado, porque a pressão hidrostática pelo tempo, a área vai dar alguma grandeza que seja representada pelo produto entre a pressão hidrostática e o tempo. E eu não lembro de nenhuma agora. Acho que não tem, pelo menos no ensino médio. Então, não significa nada a área desse gráfico de pressão hidrostática pelo tempo. Ela teria que ser de velocidade pelo tempo para dar o deslocamento, sendo que, supondo que a trajetória fosse retilínea. Então, essa C não tem como ser correta. D. Entre os instantes 0,5 e 1 minuto, o elefante marinho permaneceu em repouso. 0,5 e 1 minuto. Esse pedaço aqui. Ele permaneceu numa mesma pressão hidrostática. Então, ele permaneceu em uma mesma profundidade. Não quer dizer que ele ficou em repouso. Ele pode ter ficado aqui, ó, se deslocando por aqui, para lá, sempre nesse plano aqui, ó, nesse plano aqui todo. Ele não precisa ter ficado em repouso. Enquanto ele ficasse andando só nesse plano, a pressão hidrostática dele fica sempre 6, porque o nível de profundidade dele estaria sempre sendo 60 metros. Então, não posso afirmar que ficou em repouso. Logo, eu não posso dizer que essa aqui é correta, então eu vou dizer que ela é falsa ou errada. Letra E, espero que seja essa, né? A componente vertical da velocidade do elefante marinho, desde a superfície até atingir a profundidade máxima, foi constante e igual a 2 metros por segundo. Aí sim, olha só, a componente vertical é a que está diretamente ligada à variação de profundidade. Se eu pegar qualquer ponto aqui do deslocamento, por exemplo, pegar aqui, que nem for aqui, eu tenho a velocidade, que vai ser tangencial ao deslocamento. Aí eu vou ter uma componente Vx horizontal e uma componente vertical, que é a Vy, que é a responsável pela variação da profundidade. Tá? Então, ela está intimamente ligada com a variação da pH, não a velocidade em si, a velocidade vetorial completa, mas a sua componente vertical é a responsável pelo deslocamento vertical. E o deslocamento vertical é o responsável pela variação da altura. Então, aí sim, eu posso calcular o Vy, certo? Fazendo a variação do espaço y na vertical pelo tempo. Ele foi até 60 metros, né, a profundidade máxima, num tempo de meio minuto. Meio minuto são 30 segundos, vamos converter para segundos, porque eu quero a resposta em metros por segundo, que vai dar 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Essa alternativa, então, é a verdadeira, tá? Se você quiser também aí brincar um pouco, olha só. A pressão hidrostática é μgH. Pegando aqui, ó, esse delta SY não é o H, então H não é VY vezes delta T. Então, a pressão hidrostática seria μg VY delta T. Passa o delta T, isola o VY. Vai ficar pressão hidrostática por delta T e passa o μ e o G dividindo. Pressão hidrostática pelo tempo. A variação da pressão hidrostática pelo tempo é constante, porque o gráfico é uma linha reta. Quando é uma linha reta, a razão, elas são grandezas diretamente proporcionais
e sempre que grandezas são diretamente proporcionais, a razão, a divisão entre elas é sempre o mesmo valor. A densidade da água não muda, a gravidade também não muda durante o deslocamento, portanto, a velocidade y é constante. É outra forma de chegar a essa conclusão, de uma forma mais formal, tá? Então, essa última questão tinha uma parte teórica um pouco mais densa. Ensino médio, dá para deduzir por ensino médio, mas tinha que prestar muita atenção, ter essa noção boa de componentes da velocidade, tá? E trajetória, variação da velocidade, variação do deslocamento, variação do espaço e como as coisas funcionam com a pressão hidrostática, que ela está relacionada à profundidade, tá? Então não dá para dizer exatamente a trajetória, ok? Uma questão bem interessante, não era fácil, principalmente esse item, não era fácil, então tem que praticar, continuar praticando, ok? É isso aí, e até nossa próxima resolução comentada.